Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um jogador argentino que tem chamado a atenção de vários clubes do futebol brasileiro e de acordo aí com informações do Jorge Nicola, o Cruzeiro procurou para saber informações desse meio argentino que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje, se seria viável essa contratação, qual que é o seu valor de mercado, o pedido do Belgrano lá da Argentina e os dois clubes brasileiros interessados, além também dessa história envolvendo aí o Bruno Viana, zagueiro que no caso vai jogar no Curitiba, mas que poderia na minha visão ser um ótimo reforço para o Cruzeiro, o que acaba pegando numa eventual tratativa, que eu quero trazer os valores nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou até deixar também nosso Instagram, que está aqui na tela, o meu perfil pessoal, gustavo.crz, e também do Cruzeiro News, tá aqui Cruzeiro News 21. Bom, quero começar falando com vocês sobre o Bruno Viana, zagueiro que no caso estaria disposto a voltar ao futebol brasileiro e deve ser o que vai acontecer. E até tinha comentado no vídeo nessa última segunda-feira sobre por que o jogador então não joga no Cruzeiro para essa próxima temporada, até porque é um atleta muito bom que estava até no ano passado, no ano de 2021, jogando pelo Flamengo, onde disputou mais de 38 jogos, A grande questão ele tem contrato com o Braga lá de Portugal por mais 1 ano e meio, então para ter essa antecipação desse seu vínculo, o Curitiba, que é o time interessado, estaria disposto a desembolsar um valor próximo dos 8 milhões e meio de reais, quase 1 milhão e meio de euros, para a liberação de imediato do jogador, que está aí com seus 27 anos de idade. Então não vai ser uma negociação barata, e eu diria que um desses motivos poderia, sem dúvidas, acabar prejudicando numa eventual contratação por parte do Cruzeiro, porque imaginar o Cruzeiro pagando 8 milhões e meio por um zagueiro, eu acho nesse momento um pouco inviável. Lembrando que ele surge aqui na Raposa em 2015, onde fez, 2016, 20 jogos, vai jogar no Olympiacos da Grécia, fica meia temporada por lá, até chegar no Braga de Portugal, onde pelo Braga foram no total mais de 135 partidas, com 8 gols e também 5 assistências. Melhor ano dele foi na temporada de 2018 a 2020, com quase 100 jogos nesse período pelo Braga, sendo titular inclusive na Europa League da equipe portuguesa. Ele volta para o Brasil em 2021, empréstimo ao Flamengo, onde fez 38 partidas, 1 gol marcado, só não foi comprado por conta de que era um valor bem alto, próximo dos 35 a 40 milhões de reais que o Flamengo teria que desembolsar, que acabou não fazendo e foi ruim, porque o Cruzeiro acabou, que no caso, perdendo um mecanismo de solidariedade. Aí em 2022 ele vai jogar na Rússia, fica apenas 2 jogos por lá, menos de um mês no futebol russo, e volta para o futebol da China, onde ele jogou 22 partidas, 4 gols marcados e 1 assistência. Vamos esperar também para ver se vai ter um percentual de uma venda futura, ou se o Cruzeiro vai pegar esse percentual do mecanismo de solidariedade e quanto que seria o valor, porque sim, o Cruzeiro vai ter direito sim a um percentual, mas vamos esperar para ver quanto desses 8 milhões e meio fica para o Cruzeiro, só lembrando que não vai ser muita coisa, às vezes é o que? 1% da negociação, 2%, então acho que se for 100 mil, 250 mil já é coisa demais. Quero saber a sua opinião, se você concorda comigo, acho que o Bruno Viana poderia ser um nome interessante para o Cruzeiro, que ainda segue à procura de mais um defensor. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um meio argentino que, de acordo com o Jorge Nicola, o Cruzeiro procurou informações do jogador. É claro que não foi recentemente, deve ter algum tempo que teve essa procura, a respeito do meio-campista Zapelli, jogador que é bem jovem, tem aí no caso 20 anos de idade, também chamado Bruno, Bruno Zapelli, meio-campista de 20 anos de idade, um dos destaques do futebol argentino, mais especificamente pelo Belgrano, onde na temporada passada o jogador que estava com 19 anos já havia se destacado na disputa da segunda divisão. O Belgrano estava na segunda divisão, onde ele fez 37 partidas, 2 gols marcados. Na primeira divisão em 2021, ele também foi titular com 33 jogos, 1 gol e 4 assistências. Foi rebaixado, foi o titular e agora voltou, a estreia dele nesse final de semana contra o Boca Juniors. No caso, a equipe dele, ele foi inclusive eleito o melhor jogador em campo por 81 minutos. Então, realmente, dá para ver que o Belgrano tem no Bruno Zapelli como uma das joias e um potencial financeiro bem grande para uma eventual negociação, no caso, equipes como o Fortaleza e também o Vasco da Gama demonstraram interesse na sua contratação, e alguns outros times do Brasil, de acordo com o Nicola, o representante do
Bruno Zapelli, tem 2 times interessados nesse momento na contratação do jogador. Podemos descartar o Cruzeiro? Eu diria que sim, justamente porque é uma pedida alta, próxima dos 2,5 milhões de dólares, isso equivale a algo na casa dos 11,5 milhões de reais, que eu não acho que o Ronaldo deva fazer um investimento dessa altura na atual temporada, tá? Acho que o maior investimento seria assim no Wesley. A contratação do Bruno, na minha visão, é para um papel parecido do que faz o Ian Lucas hoje. Como um canhoto, o Bruno Zapelli seria no lado direito, como se fosse a função do Neto Moura, né? Por isso que ele não tem muitos gols na temporada, igual em mais de 65 jogos pelo Belgrano, foram apenas, no total, 3 gols marcados e também 6 assistências, porque ele joga bem mais recuado, não tem uma expectativa de que ele seria um camisa 10. Mas vamos esperar, né, para ver se tem alguma especulação nesse sentido. Acho uma ótima opção sim, mas o Cruzeiro sempre vai esbarrar nessa questão financeira nessa temporada, né? Não adianta, pode até ser um jogador de outro país e tudo mais, tendo essa questão de ter uma compensação financeira, acaba complicando bastante, apesar de que não é um investimento totalmente fora da realidade, próximo de 11, 12 milhões de reais. Mas pelo Cruzeiro já ter feito esse investimento no Wesley por 15 milhões, acho bem difícil de imaginar, ainda mais agora nessa temporada, um investimento parecido. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se você concorda comigo, discorda, deixa aqui nos comentários que sem dúvidas vai agregar demais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa meta aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube. Então quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você pegar e começar a postar, e outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui em nosso canal. Valeu, galera. Aqui com vocês, quero falar sobre o meio-campista, que na minha visão poderia ser um ótimo nome, tá, para o Cruzeiro nessa atual temporada, que é a respeito do meia Baralhas. Ele tem 24 anos de idade, apesar desse nome bem argentino, uruguaio, ele é brasileiro, tá, 24 anos e vem se destacando pelo Atlético Goianiense nas últimas temporadas. Para falar a verdade, ele pelo Atlético joga aí desde a temporada de 2020 e foi um dos jogadores igual o Lucas Oliveira, que cresceu demais, né, na equipe goiana, desde esse retorno em 2020 para a Série A até aqui. No total, na temporada passada, contando os jogos da Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, 56 partidas, 6 gols e 3 assistências. Bons números, e não é que ele é um meio ofensivo, um camisa 10, não. Ele é um cara como se fosse a função do Neto Moura tinha aqui no Cruzeiro. E analisando até mesmo alguns lances dele e tudo mais, parece ser um atleta que encaixa muito bem nesse esquema de jogo do Paulo Pezzolano. Além desse ótimo ano em 2022, em 2021 ele já tinha feito também 46 partidas, 5 gols também na Série A pelo Atlético Goianiense, e nessa atual temporada já começou o ano bem no Goianão, 2 jogos e uma assistência até aqui. Atleta que teve passagens por alguns times do interior de São Paulo, igual Ituano, Guarani, jogou também no Bragantino e no Atlético Paranaense. No Atlético ele joga apenas na base, em 2018, 12 jogos pelo time sub-20, e o Baralhas tem proposta nesse momento para se mudar para o Internacional. O valor de mercado dele é na casa dos 3,5 milhões a 4 milhões de reais, de acordo com o Transfer Market, e tem um contrato até dezembro de 2024. Então, se fosse para contratar o jogador, teria que ter uma compensação financeira. Até mesmo o Nicola trouxe informações nessa última semana de que o Internacional é um dos times interessados. O Mano Menezes gostaria de contar aí com o Baralhas para o próximo ano e teria oferecido um salário 6 vezes maior do que o que ele ganha hoje na equipe goiana. Possivelmente ele não iria ganhar 600 mil, né? Então dá para perceber que ele tem um salário um pouco abaixo do que é, por exemplo, o padrão de um jogador titular na Série A, né? Acho bem difícil o Internacional oferecer 600 mil, porque 6 vezes mais o valor. Pensa se ele ganhar 100 mil, seria 600 mil. Eu acho que não seria isso tudo. Então o Baralhas não teria um salário tão alto assim na equipe do Atlético Goianiense, e mesmo se ele chegasse no Internacional, não acho que seja um salário fora da realidade do Cruzeiro não, tá? Tipo uns 300, 250 mil, acho que poderia ser necessários e mais do que útil para contratar o jogador, que aí ficaria mais essa questão, igual foi com o Dudu, do Atlético Goianiense, lateral direito, e também do Wellington Rato, né? Que teria de ter essa compensação financeira junto à equipe goiana, que ainda mais quando foi rebaixado para a Série B, deve querer vender alguns dos seus destaques nos últimos anos de Série A para ganhar um dinheiro, né? Foi assim, por exemplo, com o Lucas Oliveira, emprestado para o Cruzeiro e comprado em definitivo, mais de 4 milhões de reais. O Wellington Rato também mais de 4 milhões. Junto ao Fortaleza, se não me engano, vai render um valor próximo a esse também de 2,5 milhões, 3 milhões e meio de reais. Ainda tem o Baralhas e outros destaques dos últimos anos. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Acho que o jogador pode ser uma boa alternativa? Já viu ele jogando? Meio campista que nos últimos 2 anos, né, pelo Atlético Goianiense, somou aí mais de 90 jogos, com um total 10 gols e também 7 assistências, né, nesse período pela equipe goiana.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e acompanhar outras sugestões, né, de vídeos aqui que trouxemos no decorrer dessa semana.